Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro. Eu quero, eu posso. Perspectiva para as mulheres cristãs, da doutora Alice Shipard, publicado pela editora Vida Cristã. Já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aqui. E se ficar alguma dúvida, do que a gente vai ver aqui hoje, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreva para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus atinja mais e mais pessoas, tá bem? Bom, hoje a gente vai começar aqui o capítulo 3, que está falando sobre o papel de provedora. E diz o seguinte, ó. Em geral, as razões para a mulher trabalhar fora são duas. Uma delas é a parte financeira, a outra a autorrealização. Quaisquer que sejam as razões, mais e mais mulheres estão fazendo parte da força trabalhadora do mundo. A indústria sofreu um poderoso impacto devido à presença de mais mulheres no trabalho. Licenças maternidades, berçários no local de trabalho, mulheres em posições administrativas e pagamento equiparado para tarefas correspondentes são apenas algumas das mudanças efetuadas em virtude de mais mulheres estarem trabalhando. A decisão de trabalhar fora é muito difícil para algumas mulheres. Para outras, trata-se de uma escolha deliberada e não uma necessidade. Sem levar em conta a razão, ser uma mulher que trabalha exige ajustes na vida familiar. Isto é verdadeiro quer a família inclua filhos ou consista apenas do homem e da mulher. Muitas ideias estereotipadas dos papéis masculino e feminino tiveram de ser alterados ou abolidas, a fim de que a mulher do lar se expandisse para incluir o trabalho externo. Nossa discussão do papel da mulher como provedora será dirigida para aspectos que constituem possíveis áreas problemas. Subtítulo: Mães substitutas. Quando há filhos, a primeira pergunta que vem à mente é quem ficará com eles na ausência da mãe. Não existe uma resposta pronta que seja a solução perfeita para todas as mães que trabalham. O elemento essencial é que a mãe se sinta segura e certa de que seus filhos estão sendo adequadamente cuidados. Cada mulher tem um conjunto de padrões em mente que proporcionará esta certeza e segurança. Existem prós e contras sobre os ambientes básicos para tomar conta de crianças. Isso é, cuidado individual ou em grupos pequenos ou grupos grandes como as escolas maternais. O arranjo individual ou em pequenos grupos podem proporcionar mais atenção específica para a criança, enquanto o berçário público provavelmente fornecerá mais desenvolvimento social e estrutura. Muito necessários em nosso mundo organizado. O ambiente em que a criança vai ficar só pode ser escolhido pela mãe, desde que só ela conhece melhor que ninguém as necessidades de seu filho. Uma advertência parece apropriada aqui com respeito ao bem-estar do seu filho. Observe e fique atenta para sinais de infelicidade que podem ser um alerta para irregularidades. Abuso físico, abuso sexual e abuso emocional são possibilidades que a mãe deve considerar. Uma atitude calma, mas vigilante, basta geralmente para impedir este tipo de experiência. Algumas vezes a mãe tem sentimentos de culpa sobre deixar os filhos para trabalhar fora de casa. Observei de perto isso durante vários anos e, por ter me envolvido com milhares de crianças, minha opinião se baseia em vários fatores válidos. Em primeiro lugar,
Muitas mulheres não possuem a estrutura pessoal básica para tratar com crianças pequenas o dia inteiro. Grande parte do abuso de crianças resulta da frustração desse tipo de mulher. Não estamos tratando aqui se isso é certo ou errado, mas apenas estabelecendo um fato. Os filhos desse tipo de mulher lucram mais com uma boa mãe substituta. Segundo, muitas mães são melhores mães quando realizam um trabalho que as satisfaz. A mulher que se sente satisfeita é uma melhor mãe. É uma mãe melhor. Muitas mulheres são mais positivas e eficazes junto aos filhos quando ficam com eles apenas parte do dia. Terceiro, muitas mães que trabalham fora são melhores mães e se dão mais à maternidade do que as que não trabalham formalmente fora de casa, mas ficam longe dela uma boa parte do dia. Estou me referindo à mulher que se envolve excessivamente no trabalho da comunidade ou da igreja, gasta muito tempo com seus compromissos sociais ou fica tão aborrecida em casa que não consegue fixar-se em nada. Se você não consegue ninguém, se você não conhece ninguém assim, tem sorte. Eu já vi demasiadas pessoas desse tipo. Certo dia, passei pela secretaria de uma escola e assisti a esta cena. Uma aluna ficou doente e a funcionária estava chamando a mãe para dizer-lhe que a filha ia voltar para casa. A mãe não trabalhava fora. Uma vizinha da criança entrou no escritório naquela ocasião. Quando viu a menina da vizinha e percebeu o que estava acontecendo, ofereceu-se para levar a criança com ela, desde que não seria conveniente que fosse para a sua própria casa, pois a mãe dela estava recebendo a visita de um amigo. Um outro caso envolveu um garoto emocionalmente perturbado. Era necessário fazer contato frequente com a mãe, algumas vezes mais do que uma vez por dia. A mãe era muito rica e tinha empregados para fazer tudo em casa. Para onde você acha que nós tínhamos de telefonar quando queríamos entrar em contato com ela? Não, não em casa, esteja certa. A maioria das vezes nos comunicávamos com um bar sofisticado, onde mulheres ociosas passavam o tempo. Eu prefiro saber que uma mãe está trabalhando numa posição respeitável do que ver o tipo de situação que acabei de descrever. Um aspecto que pode ser também considerado é a opção da criança cuidar de si mesma quando mais velha. Uma das primeiras perguntas que surge é: em que idade ela pode ficar em casa sozinha? Como muitas outras questões complexas, não há uma resposta fixa para isso. Muito depende do ambiente familiar, da maturidade e confiabilidade da criança. Em geral, parece que as crianças têm muito mais expediente do que nós achamos e que, na circunstância certa e sob supervisão, elas conseguem sobreviver sozinhas em casa, muito antes do que pensamos. Agora, antes que me ataquem de todos os lados, apresso-me a dizer que não estou defendendo a ideia de deixar crianças pequenas sozinhas. É de maior importância que elas tenham o cuidado e supervisão adequados. É arriscado estabelecer uma idade específica para que a criança seja deixada sozinha, mas dependendo das considerações de todas as circunstâncias, na idade entre 8 e 10 anos, ela deve ser capaz de passar algum tempo sozinha. Os casais devem tomar esta decisão só depois de discutir o assunto a fundo, meditar, orar sobre ele.
Existem inúmeros pré-requisitos necessários para a criança poder manter o controle com segurança enquanto está sozinha. Trata-se de hábitos e procedimentos que devem ser ensinados desde o princípio e são básicos ao comportamento aceitável e apropriado, quer com outras pessoas ou sozinha. Vamos examinar alguns deles com comentários breves para esclarecimento. Esta lista é apenas básica e está longe de ser abrangente. 1. Segurança em casa. A. Os pais devem estar sempre alertas para qualquer brincadeira com fósforo ou fogo. Quase todas as crianças, enquanto estão crescendo, gostam de acender fósforos por curiosidade, e isso deve ser naturalmente supervisionado, e o uso correto dos fósforos e do fogão ensinado e exemplificado. O uso apropriado da eletricidade deve ser incluído nisto. A criança que mostre o interesse fora do comum nessas coisas não deve ser deixada sozinha por qualquer período apreciável de tempo. Além disso, um interesse mais do que casual em fósforo e ou fogo indica quase sempre problemas emocionais mais sérios e os pais devem dar atenção a isso. B. A criança deve aprender a usar adequadamente e com segurança instrumentos domésticos comuns, tais como facas, chaves de fenda, tesoura, grampeadores, etc. Quando ela é deixada sozinha, é prudente dar ordem para não usar esses itens, senão na presença de um adulto. A maioria das crianças irá obedecer a essa regra, desde que geralmente tenha medo deles e saiba muito bem os perigos envolvidos. Se alguma delas mostrar completo desrespeito por essa regra, então provavelmente não tem suficiente responsabilidade para ser deixada sozinha. C. Quase todos os pais estabelecem a regra de não cozinhar quando a criança fica sozinha. Com o planejamento adequado, não será necessário cozinhar quando os pais se acham ausentes. Esta regra, por si mesma, restringe o uso do fogo e utensílios perigosos. 2. A segurança relativa a estranhos e uma necessidade sempre presente que as crianças precisam aprender. Este é um conceito difícil de ensinar sem incutir algum medo, mas o medo saudável favorece as alternativas possíveis. Seu filho deve ter apoio adulto para as emergências. Uma vizinha ou um parente próximo irá geralmente concordar em preencher esta posição. Alguém que more perto é geralmente a melhor escolha. A criança deve receber instruções completas sobre como fazer uso do individual apoio e ter à mão seu nome, endereço e telefone. 3. Deve existir uma regra fixa, proibindo visitas de amigos quando não houver um adulto presente. Algumas vezes, uma criança confiável pode ser atraída para atividades inaceitáveis quando não há supervisão. É a velha ideia de que o que uma não pensa, a outra irá pensar. Fica difícil até mesmo para a criança confiável manter controle sobre outrem. A pressão dos amigos pode resultar em comportamento que não ocorreria se a criança estivesse só. A criança irá também esquecer facilmente o comportamento responsável na presença de um amigo e quando surgem oportunidades para divertir-se. Estabelecer uma regra sobre não receber visitas protege, em última análise, a criança de muitas possibilidades indesejáveis. 4. O período de tempo a sós deve ser planejado e supervisionado, de modo que a criança não sinta solidão e ansiedade com a passagem lenta do tempo. As sugestões seguintes irão ocupar o tempo e ajudar a criança a ser produtiva e responsável. A. A criança
Se a criança tiver idade suficiente para ficar sozinha, ela tem idade para responsabilizar-se por certas tarefas. Verificar se as tarefas foram completadas demonstra supervisão por parte dos pais, mesmo quando não estão presentes. Telefonar do seu local de trabalho, se possível, ou verificar quando chega em casa são maneiras de supervisionar. Se necessário, a criança deve chamar a mãe em horas específicas e isso constitui um bom sistema de controle. B. Beliscar alimentos é uma prática comum das crianças que ficam sozinhas. É importante pensar no preparo de lanches nutritivos. Esta pode ser uma oportunidade de ensinar a criança sobre a boa nutrição. C. Os empreendimentos intelectuais são um tempo bem gasto que podem ser facilmente controlados. Forneça livros e revistas para seu filho ler, jogos educacionais para ele brincar e chamar atenção para os bons programas de TV anunciados. São exemplos de atividades que uma criança pode apreciar. Como é natural, a velha lição de casa é um bom meio de passar o tempo. D. Quando a criança tem idade suficiente para escrever, ela pode ser encorajada a fazer coisas tais como uma lista de itens a serem comprados no supermercado ou escrever cartas. Essas são apenas sugestões e não são certamente completas em seu conteúdo. Na maioria dos casos, os pais irão obter muito mais colaboração se houver um planejamento mútuo para o uso do tempo, em vez de pai dirigir e ordenar o uso do mesmo. É bem provável que você vá sentir algumas ansiedade e frustração ao tratar do fato de cuidados da criança, do fator de cuidados da criança enquanto trabalha fora de casa. Muitos desses problemas serão temporários. Manter a calma nessas ocasiões irá ajudá-la a tomar decisões prudentes e tratar de cada situação de maneira a tornar seu filho feliz e seguro, promovendo também a sua felicidade e segurança. Manutenção do lar. A fim de que a mulher possa trabalhar fora de casa e manter ao mesmo tempo um nível de paz e tranquilidade, é necessário que haja algum plano para a distribuição de trabalho. Estamos falando aqui basicamente de organização, a qual é desejável, quer a mãe trabalhe fora ou não. Discutimos previamente a importância de ensinar o conceito de trabalho para os filhos e, portanto, não entraremos em detalhe. Existe, porém, outra parte nisso: o envolvimento do marido no serviço da casa. Os estereotipos homem e mulher não podem coexistir com as pressões da mulher que trabalha. Jamais conheci uma mulher que pudesse trabalhar alegremente 8 horas fora de casa, cozinhar todas as refeições, limpar a casa inteira, lavar toda a roupa, comprar todos os mantimentos e ter tempo ou energia para atividades recreativas com a família e um relacionamento carinhoso com o marido. Cada família deve planejar e organizar-se de tal modo que cada membro tenha uma vida adequadamente equilibrada nos setores de trabalho e diversão. A família que não se organiza e se envolve na manutenção de seu lar irá ter alguns membros infelizes e um deles vai ser a mãe. Subtítulo: Uso do salário adicional. A solução para isso será mais fácil se houver paz e harmonia sobre as finanças domésticas em geral. Mesmo assim, um salário extra pode às vezes criar problemas. Deve ficar logo estabelecido se o dinheiro é dela ou deles, ou de quem. Onde vai ser usado? Os diferentes membros da família terão provavelmente suas próprias listas de despesas, baseadas em suas necessidades pessoais. A filha que vai para a universidade precisa de um guarda-roupa escolar, dinheiro para decorar
o quarto da faculdade, dinheiro para gastar. O filho de 18 anos pode considerar proprietária a compra de um carro para ele. A mãe pode ter ideias completamente diferentes de como vai gastar o seu salário. O pai vê uma possibilidade de colocar mais dinheiro na poupança. Desse modo, por mais maravilhoso que pareça, um salário a mais pode criar problemas. Isto não é Isto não se aplica tanto quanto a mãe precisou trabalhar por causa de uma grave necessidade financeira. Antes de uma esposa/mãe entrar na força de trabalho, existe uma consideração que deve ser feita: a de responder à pergunta: vale a pena? Depois de pagar a babá, adquirir as roupas necessárias, do possível aumento em outros setores financeiros, tais como mantimentos, limpeza, combustível, sobrará bastante para o ordenado extra dela compensar o tempo gasto no trabalho? Toda mulher deve dar uma resposta sincera para si mesma quanto a este aspecto, antes de tomar a decisão de trabalhar fora. Conclusão: trabalhar fora de casa é uma responsabilidade adicional para a mulher, que pode ser compensadora e proporcionar um sentimento de autorrealização, mas, ao mesmo tempo, trazer problemas que nem sempre são fáceis de resolver. As atitudes da sociedade contribuem às vezes para as dificuldades. Todavia, esta dimensão adicional da vida da mulher trouxe mudanças nas atitudes culturais à medida que a indústria e o público em geral tomaram consciência das necessidades adicionais da mulher que trabalha. Qualquer seja a razão para a mulher decidir aceitar uma posição fora de casa, é essencial que sua família lhe dê o apoio emocional e físico que ela exige para manter uma vida bem equilibrada. O marido deve especialmente mostrar interesse pelo bem-estar dela e dar-lhe ajuda e encorajamento. As mulheres diferem grandemente em sua capacidade para enfrentar o trabalho, sendo então importante que cada marido entre em sintonia com as necessidades particulares da esposa e compreenda o impacto que esta nova responsabilidade tem sobre a vida pessoal dela. Isto é verdadeiro mesmo quando ela opta por uma carreira. O impacto inicial e a continuação do mesmo pode criar problemas se não for tratado com objetividade e compaixão. As duas maiores dificuldades serão provavelmente deixar os filhos e a culpa que às vezes acompanha essa decisão, assim como suportar o desgaste físico envolvido nessa atividade. Apesar dos aspectos negativos, uma carreira pode beneficiar a vida da pessoa através de uma autoimagem melhorada, aumento da autoconfiança e melhores condições financeiras da família. O ideal seria que cada mulher decidisse se deve ou não trabalhar fora, mas, infelizmente, não vivemos no mundo ideal. Os fatos precisam ser enfrentados. Quer seja uma executiva ou uma operária, a mulher cristã que precisa trabalhar pode mesmo assim sentir-se satisfeita e realizada, desenvolvendo uma atitude positiva e sendo eficiente e produtiva em seu campo de trabalho. Perguntas para discussão. 1. Sob que circunstâncias a mulher cristã deve trabalhar fora de casa? 2. É errado para a mulher trabalhar com vista à autorrealização? 3. Discuta as considerações que devem ser feitas ao decidir-se a entrar na força de trabalho. 4. Existem algumas vantagens nas mães substitutas? 5.
Quais são alguns aspectos de trabalhar fora que atraem você? Quais os que a aborrecem? 6. A mãe deve trabalhar fora para prover coisas supérfluas? Qual a diferença entre isso e o pai ter mais de um emprego? É situação difícil aí, né? Temos que orar muito e pedir sabedoria a Deus, né? Tá bom? Terminamos aqui o capítulo 3, depois o capítulo 4 vai ser o papel da mulher na religião, tá bem? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus. E se ficou alguma dúvida, né, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas. E se você mora longe, podemos fazer isso através de uma videochamada, tá bem? Agradeço e fico muito feliz com o tempo que você está investindo, né, em aprender a palavra de Deus. E Deus também, tenho certeza que Deus também fica muito feliz com o tempo que você está investindo em aprender a palavra dele, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?